meu nome é Sônia Gil. Tenho 20 anos e sou paraquedista do Exército dos Estados Unidos. Mas esta noite, eu não era um soldado. Eu era um alvo. Eu estava caído, encolhido, ao pé da escada da casa da minha família em Tucson, lutando para respirar, apesar das 2 costelas que meu irmão Léo acabará de quebrar com a bota. Quando, trêmulo, peguei meu celular para ligar para o 190, meu pai, Frank, o arrancou da minha mão. Não comece com esse drama, rosnou ele, com o rosto vermelho de Budweiser. Da cozinha, minha mãe Karen gritou, com a voz mais fria que o piso de cerâmica contra as minhas costas. Pelo amor de Deus, Sônia, você sempre tem que ser o centro das atenções. Seu irmão não quis dizer isso. O não quis dizer isso dele foi um empurrão do alto da escada e um chute deliberado. O não quis dizer isso deles foi a minha vida inteira. Eles não sabiam que, em meio à dor, minha mente estava se tornando assustadoramente clara. Eles haviam cometido um erro tático crítico. Eles haviam treinado um soldado para suportar, e agora ela iria ensiná-lo sobre as consequências. Conte-me de onde você está assistindo nos comentários. Curta e inscreva-se. Se você já teve sua voz silenciada em casa, esta história é para você. O cheiro de sabão em pó, aquele cheiro artificial e limpo de um sábado suburbano comum, ainda pairava no ar enquanto eu carregava a cesta pesada do porão. A memória muscular de anos de exercícios e marchas de mochila tornou meus movimentos eficientes e econômicos. Não havia desperdício de energia na maneira como eu me movimentava por aquela casa. Meu corpo era uma ferramenta aprimorada pela disciplina implacável da 101ª Divisão Aerotransportada. Mas aqui, naquela casa silenciosa em Tucson, Arizona, essa disciplina não significava nada. Meu irmão Léo estava esparramado no sofá, um rei em seu trono puído, banhado pela luz azul bruxuleante de um jogo da NFL. Ele era 2 anos mais velho, mas em seu mundo, o tempo havia parado em algum momento por volta do seu último ano do ensino médio. Ele me observou aproximar, com os olhos semicerrados com a crueldade entediada que era sua característica padrão. Quando passei, ele esticou a perna casualmente. Foi um movimento preguiçoso, quase insignificante, mas perfeitamente cronometrado. Meu pé prendeu seu tornozelo, e o pesado cesto de roupa suja tombou, espalhando uma cascata de roupas limpas e dobradas pelo chão. Olha por onde anda, sua inútil Jane, resmungou ele, sem nem se dar ao trabalho de desviar o olhar da tela. Antes que eu pudesse recuperar o equilíbrio, sua mão disparou e me empurrou com força no meio do peito. O mundo se inclinou. Minha mente, treinada para processar ameaças em milissegundos, tornou-se uma câmera em câmera lenta. Ela registrou a sensação de leveza, a textura áspera dos degraus de madeira contra minhas costas enquanto eu caía, o baque nauseante do meu corpo batendo em cada degrau. Tum, tum, tum. O impacto final lá embaixo arrancou o ar dos meus pulmões em um suspiro doloroso. Acima do rugido nos meus ouvidos, ouvi o grunhido de satisfação de Léo. Bem feito. A dor foi uma pontada branca e ardente no meu lado, uma sensação aguda e penetrante que tornava cada respiração uma agonia, mas não era nada comparada ao choque. O empurrão não tinha sido acidental. Não foi um erro desajeitado durante uma briga entre irmãos. Foi deliberado, frio. Ele queria me machucar. Fiquei ali, indefeso, ouvindo os aplausos desencarnados da multidão na televisão, uma trilha sonora para o meu campo de batalha particular. A porta da sala do meu pai se abriu com um rangido. Frank surgiu com uma garrafa de Budweiser pela metade pendurada na mão. Seus olhos, turvos e indiferentes, perscrutavam a cena, eu, ofegante no chão, a roupa suja espalhada e Léo, que já havia aperfeiçoado um dar de ombros de inocência teatral. Que algazarra é essa? Perguntou ele. Mas a pergunta não era dirigida a mim. Nunca foi. Ela tropeçou, murmurou Léo, com o olhar ainda fixo no jogo. Meu pai assentiu imediatamente. Era um ritual familiar, essa aceitação cega da realidade de Léo. A empresa para a qual ele trabalhava, o Grupo Gravora, tinha acabado de lhe dar o prêmio de funcionário do mês. A pequena placa estava sobre a lareira, um testemunho brilhante de sua suposta integridade.
A hipocrisia daquilo queimava mais que a dor nas minhas costelas. Apoiei-me em um cotovelo, rangendo os dentes. Ele me empurrou, consegui dizer, as palavras arranhando minha garganta. Frank acenou com a mão, um gesto que eu conhecia melhor do que um abraço. Não fique culpando seu irmão. Você é só desastrado. Suas palavras não eram um julgamento. Era um veredito que vinha sendo dado desde que éramos crianças. Nesta casa, minha verdade não tinha valor. Foi então que minha mãe, Karen, apareceu na porta da cozinha, com um pano de prato na mão. Ela observava a cena com um ar de profunda irritação, como se eu tivesse derramado algo deliberadamente em seu chão limpo. Não havia nenhum sinal de preocupação em seus olhos, nenhum instinto maternal de correr para o meu lado, apenas irritação. O que há com vocês dois? Ela suspirou. Sônia, quantas vezes eu já te disse para não provocar seu irmão? Ela não perguntou se eu estava machucada. Ela não perguntou o que aconteceu. Ela atribuiu culpas com a eficiência rápida e irrefletida de uma máquina. Minha dor era simplesmente um incômodo para ela. Meu treinamento começou, avalie a situação. Você está ferido. Procure ajuda. Peguei meu celular, meus dedos tremendo enquanto desbloqueava a tela. Os números do 911 pareciam brilhar. Mas, quando meu polegar pairou sobre o botão de chamada, foi minha mãe quem deu a ordem. Um leve aceno de cabeça, um aperto de lábios. Foi um sinal para o meu pai. Ele se moveu, arrancando o telefone da minha mão. Guarda isso, disse minha mãe, com a voz áspera como vidro quebrado. Você está tentando fazer os vizinhos rirem dessa família? Você não tem vergonha? Vergonha? A palavra pairava no ar. A vergonha de que ela falava não era pela violência, pelo filho que acabará de agredir a irmã, ou pelo marido que a estava permitindo. A vergonha era pelo risco de ser exposta. Era pela ruptura da ilusão cuidadosamente construída de uma família americana normal e feliz. Deitada naquele chão frio, ouvindo os sons abafados do jogo recomeçando e minha mãe começando a empilhar metodicamente os pratos na cozinha, algo dentro de mim se mexeu. A dor lancinante na lateral do meu corpo começou a desaparecer, substituída por uma clareza gélida e cristalina. A voz da minha sargento instrutora ecoava na minha cabeça, uma mulher durona que me destruiu e me transformou em uma arma. Quando você está emboscado, não entre em pânico. Avalie a ameaça. Identifique seu objetivo e formule um plano de contra-ataque. A ameaça não eram apenas os punhos de Léo. Era o silêncio do meu pai e as palavras da minha mãe. A ameaça era todo o sistema que eles haviam construído, um sistema projetado para proteger o menino de ouro e esmagar qualquer um que desafiasse a narrativa. Meu objetivo não era vingança. Era justiça. E o plano começou a se formar na minha mente, preciso e implacável como uma operação militar. Eu não era mais vítima deles. Eu era um oficial de inteligência, e esta casa era agora minha área de operações. Eles tinham me subestimado pela última vez. Mais tarde naquela noite, trancada no meu quarto de infância, a pontada aguda nas minhas costelas transformou-se numa dor surda e persistente. Cada respiração era uma lembrança sombria do impacto contra a escada. Deitado no escuro, pressionei delicadamente meus dedos contra a carne macia, sentindo o hematoma profundo se formando sob a pele. Este novo ferimento era apenas um pós-escrito, mais uma anotação em um longo livro de dor. A dor surda nas minhas costelas era apenas um eco de uma dor muito mais antiga, uma dor fantasma de uma cicatriz que eu ainda conseguia traçar no meu antebraço esquerdo. Minha mente viajou 12 anos no tempo. Eu tinha 8 anos e o sol do Arizona era como um cobertor quentinho sobre meus ombros. Minha avó tinha acabado de me dar uma bicicleta rosa chiclete novinha em folha de aniversário, com direito a borlas brilhantes no guidão. Eu cambaleava pela calçada, com o rosto numa mistura de terror e alegria, finalmente conseguindo me equilibrar. Léo, que tinha 10 anos, havia sido ignorado por apenas 10 minutos, e para ele, isso foi uma eternidade. Vi o brilho de ciúmes em seus olhos pouco antes de ele sair correndo da varanda. Ele não esbarrou em mim.
Ele abaixou o ombro e avançou, um linebacker baixinho mirando um tackle. O mundo girou. A bicicleta rosa foi para um lado e eu para o outro, batendo na cerca de arame do nosso vizinho. Um pedaço de arame irregular prendeu meu braço, rasgando minha pele. Lembro-me da visão do sangue, tão brilhante e vermelho contra a minha pele pálida, e de uma dor tão aguda que me tirou o fôlego. No pronto-socorro, o médico, um homem gentil com olhos cansados, limpou delicadamente o ferimento. Como isso aconteceu, querida? Ele perguntou. Antes que eu pudesse responder, a mão da minha mãe apertou meu ombro, seus dedos cravando-se apenas o suficiente para servir de aviso. Ela escorregou, disse Karen, com a voz suave como manteiga. Ela sempre foi um pouco desastrada. No silencioso caminho de volta para casa, meu pai contou sua parte do roteiro pelo retrovisor. Se você contar uma palavra disso para alguém, vai se arrepender. Naquela noite, deitei-me nesta mesma cama, com o braço latejando com o fogo de 12 pontos, e ouvi através das paredes finas meus pais confortarem Léo. Era ele quem chorava, lamentando-se sobre o medo que sentirá ao ver o sangue. Eles o acalmavam e o acalmavam, dizendo que não era culpa dele, que fora apenas um acidente. Minha dor, a ferida real e tangível no meu braço, era invisível. A cicatriz ainda está lá hoje, uma tênue linha prateada, a primeira entrada no meu manual de treinamento para entender a doutrina da família Gil. Minha dor não existia. Essa lição foi reforçada 10 anos depois, com um preço de $10.000. Aos 18 anos, eu estava de pé no escritório de recrutamento do Exército, com cheiro de café velho e patriotismo no ar. Assinar aquele contrato de alistamento foi o momento de maior orgulho da minha vida. O bônus de assinatura de $10.000 não era apenas dinheiro. Era a minha passagem para fora. Era um adiantamento para um futuro onde eu poderia ser julgado pelos meus próprios méritos, não pela longa sombra projetada pelo meu irmão. Quando o dinheiro entrou na minha conta bancária, meus pais convocaram uma reunião familiar. Parecia menos uma reunião e mais uma emboscada. Frank sentou-se à cabeceira da mesa de jantar, falando com a voz séria e autoritária que usava como supervisor da fábrica, falando sobre responsabilidade compartilhada. Karen torceu as mãos, falando sobre ajudar seu irmão em um momento difícil. Eles pintaram o quadro de uma família unida, onde a sorte de um era a de todos. Eles me convenceram a deixá-los administrar os fundos para mim, para depositá-los em uma conta poupança conjunta, onde poderiam investir no futuro da família. Eu era jovem e ainda me agarrava à esperança de que meu serviço pudesse finalmente me garantir um lugar à mesa. Então, concordei. 2 semanas depois, uma caminhonete Ford Ranger empoeirada e surrada apareceu na nossa garagem. Léo jogou as chaves para o alto com um sorriso triunfante. Quando confrontei minha mãe, sua expressão era de educada confusão. Seu irmão precisa de um veículo para procurar emprego, Sônia, disse ela, como se estivesse explicando algo a uma criança comum. Você deveria ficar feliz por ele. A verdade, que eu havia juntado a partir de telefonemas abafados e discussões frenéticas que eu não deveria ouvir, era que Léo havia acumulado uma dívida significativa de jogo. Meu bônus, ganho com a promessa do meu suor e, potencialmente, do meu sangue, não tinha sido um investimento. Tinha sido um resgate. Meu sacrifício, os meses extenuantes de treinamento básico que me aguardavam, foram reembalados como um presente para a própria pessoa que tornará minha vida um inferno. O mapa da injustiça deles tinha seus marcos, e o mais doloroso era sempre o dia de ação de graças. Ano passado, na minha primeira licença de Fort Campbell, voltei para casa vestindo meu uniforme de gala, ingênuo o suficiente para esperar um lampejo de orgulho. Em vez disso, a refeição inteira foi um interrogatório disfarçado de conversa. Meu pai queria saber sobre o plano de aposentadoria do exército. Minha mãe serviu fatias de peru com um toque de agressão passiva. Aquela simpática M, da casa ao lado, está na faculdade de Direito, disse ela, alto o suficiente para toda a mesa ouvir. Ela vai se destacar. E você, Sônia? Ainda salta de aviões? Léo apenas riu baixinho em seu purê de batatas e me chamou de Jane. Quando tentei contar uma história sobre um salto de paraquedas particularmente desafiador, meu pai me interrompeu.
Chega disso. Conte-nos sobre suas novas perspectivas de emprego, Léo. Fiquei sentado ali, um soldado condecorado em minha própria casa, me sentindo um completo estranho, um fracasso em um uniforme que ele se recusava a ver. Agora, na escuridão do meu quarto, deslizei para fora da cama e fui até a minha escrivaninha. Meus dedos encontraram a pequena caixa de madeira lisa que minha avó havia me deixado. Era a única coisa dela que eu tinha. Levantei a tampa. Dentro havia uma Bíblia pequena e gasta. Eu não era religioso, mas me apeguei às suas palavras como se fossem escrituras. Lembrei-me do dia em que ela me deu o presente quando eu tinha 12 anos. Ela olhou-me diretamente nos olhos, com um olhar claro e inabalável. Sônia, ela disse, haverá momentos em que parecerá que o mundo inteiro está contra você, até mesmo as pessoas que deveriam te amar. Quando isso acontecer, lembre-se disto: a verdade é como o sol. Você pode escondê-la por um tempo, mas ela não desaparece. A voz dela era um farol na névoa da minha memória. Naquela noite, as nuvens na casa dos Gil estavam mais escuras do que nunca. Mas eu sabia onde estava o meu sol. Não estava na aprovação ou aceitação deles. Estava nos fatos. Estava nos relatórios médicos, nos arquivos de áudio, nas evidências em vídeo que eu estava prestes a coletar. Minha avó me disse que meu trabalho era dissipar as nuvens. Mas como, se você nem consegue ir ao médico? A missão parecia impossível. Mas, para um soldado, o impossível é apenas um ponto de partida. 3 dias após o ataque, a dor incômoda no meu flanco se agravou e se tornou algo que eu não conseguia mais ignorar. Uma dor profunda e lancinante irradiava das minhas costelas a cada respiração, a cada movimento. Eu sabia que precisava de um médico, mas não podia ser um militar. Uma visita ao hospital da base criaria um registro militar, e meu objetivo exigia documentação civil. Era um assunto civil, e eu precisava de provas civis. Isso significava ir a um hospital local, o que também significava que eu precisava de um carro. Encontrei meu pai na sala de estar, exatamente onde eu esperava que ele estivesse, afundado em sua poltrona, banhado pelo brilho raivoso da Fox News. Fiquei parado na porta, mantendo uma distância tática. Preciso das chaves do Focus, eu disse, com a voz firme e uniforme. Ele não tirou os olhos da televisão. Aonde você vai? Preciso pegar algumas coisas. Foi uma resposta vaga, mas plausível. Do seu quarto no final do corredor, a voz de Léo transbordava de desprezo. Ela provavelmente vai comprar mais botas de combate. Que dramalhão! Meu pai resmungou, um som que podia significar qualquer coisa, de concordância à indiferença. Ele enfiou a mão no bolso e jogou as chaves na mesa de centro. Elas caíram com um barulho que soou estranhamente alto no silêncio tenso. Encha o tanque antes de trazer de volta, ordenou ele. E não demore. O Léo precisa do carro para procurar emprego. A mentira foi tão casual, tão natural, que pareceu um golpe físico. Procurar emprego era o código para Léo dirigir até o shopping para desperdiçar tempo e dinheiro que ele não tinha. O Ford Focus, um carro que ajudei a pagar com meu próprio dinheiro de alistamento, não era um veículo de família. Era uma ferramenta de controle, uma coleira. E naquele momento, eles estavam deixando perfeitamente claro quem o detinha. Olhei para as chaves sobre a mesa. Depois, olhei para o perfil indiferente do meu pai. Tomei uma decisão. Eu não entraria no jogo deles. Não dependeria mais deles para nada. Virei-me e saí do quarto, deixando as chaves onde estavam. Escolhi o caminho mais difícil, o ônibus urbano. A voz do meu sargento instrutor ecoava na minha cabeça, um mantra que eu repetia durante inúmeras marchas extenuantes: aceite a dor, soldado. E foi isso que eu fiz. Entrei na internet e encontrei um hospital do outro lado da cidade, o Puma Medical Center, um lugar onde o nome Gil não significava nada. O ponto de ônibus ficava a quase 2 quilômetros de distância. Sob o calor escaldante de 40 graus Celsius de Tucson, a caminhada foi um inferno à parte. O ar seco queimava meus pulmões, e cada passo brusco me provocava uma nova pontada de dor na lateral do corpo.
O suor encharcava minha camiseta enquanto eu observava os carros com ar-condicionado passarem, seus ocupantes isolados em seus próprios mundos confortáveis. Finalmente cheguei ao ponto de ônibus e afundei no vinil quente do banco. A solidão era avassaladora. A cidade inteira se movimentava ao meu redor, vivendo suas vidas normais, indo trabalhar, fazendo compras, encontrando amigos. Enquanto isso, eu estava em uma missão secreta em plena luz do dia, um soldado solitário lutando uma guerra que ninguém mais podia ver. O ônibus finalmente chegou, sibilando enquanto descia até o meio-fio, e eu subi nele. A viagem durou mais de 1 hora, uma jornada lenta e barulhenta por bairros desconhecidos. A cada quilômetro que passava, eu me sentia mais e mais como um fantasma, completamente desligado do mundo lá fora, pela janela suja. No pronto-socorro, usei meu treinamento para manter a calma e o foco. Eu não era uma vítima chorando. Eu era um soldado prestando um serviço de campo. A enfermeira da triagem ouviu pacientemente enquanto eu fazia o check-in. Quando finalmente fui levada para a sala de exames, esperei pelo médico, com as costas retas e as mãos cruzadas no colo. A doutora Williams era uma mulher de meia-idade, de comportamento pragmático e olhar gentil e inteligente. Ela ouviu sem interromper enquanto eu relatava os fatos, mantendo a voz firme e sem emoção. Meu irmão me agrediu. Meus pais me impediram de chamar a polícia. Ela assentiu, com uma expressão indecifrável, e pediu um conjunto de raios-x. Quando voltou pouco tempo depois, segurou o filme contra a luz, com um rosto sério. Soldado Gil, disse ela, com a voz firme, mas compassiva, o senhor tem 2 costelas fraturadas. As contusões no seu flanco são consistentes com um golpe direto, exatamente como o senhor descreveu. Olhei para ela, e a barreira de compostura que eu havia construído com tanto cuidado finalmente se rompeu, não com uma torrente de lágrimas, mas com uma única e profunda onda de alívio. Pela primeira vez, alguém em posição de autoridade olhou para mim, ouviu a minha verdade e a validou. Não foi uma reação exagerada. Não foi um ato dramático. Foi um crime. Naquele quarto branco e estéril, suas palavras eram mais poderosas do que qualquer analgésico que ela pudesse ter prescrito. Ela havia me devolvido um pouco da minha sanidade. Ela tratou dos meus ferimentos e me entregou um envelope pardo grosso. Esta é uma cópia do seu relatório médico completo, incluindo os raios-x e meus resultados oficiais, explicou. Guarde em um lugar seguro. Segurar aquele envelope era como segurar uma arma. Tinha peso. Tinha poder. Não era apenas papel. Era munição. Era a primeira bala do carregador que eu estava me preparando para carregar. A viagem de ônibus para casa foi diferente. Enquanto o sol se punha sobre o deserto, projetando longas sombras sobre a paisagem, eu não me sentia mais sozinho. Senti um propósito. Eu era um soldado em uma missão. Minha família podia controlar a casa, o carro e a narrativa dentro daquelas 4 paredes. Mas não conseguia controlar a verdade. E eu, soldado Sônia Gil, tinha acabado de lançar minha campanha para reconquistá-la. Quando entrei pela porta da frente, Frank ainda estava na cadeira. Onde diabos você esteve o dia todo? Resmungou ele. Só dando uma volta, respondi calmamente. Passei por ele sem dizer mais nada, subi as escadas para o meu quarto e tranquei a porta. Escondi o envelope no fundo da minha mochila, embaixo dos meus uniformes cuidadosamente dobrados. O primeiro objetivo estava cumprido. A operação havia começado oficialmente. Se você já teve que lutar uma batalha que ninguém mais podia ver, se já teve que encontrar forças quando se sentia completamente sozinho, apoie esta história com um like. E nos comentários, digite uma única palavra que descreva o que você acha que a Sônia está sentindo agora. Vamos ver quantos de nós já nos sentimos assim. Minha nova vida girava em torno de uma rotina rígida e autoimposta. As manhãs eram passadas debruçadas sobre precedentes legais e estatutos civis na biblioteca pública, reunindo informações. As tardes eram consumidas pela longa e quente viagem de ônibus para as consultas de fisioterapia para as minhas costelas em recuperação. E, no meio do caminho, havia uma parada obrigatória, um pequeno oásis de sanidade no deserto da minha vida,
uma cafeteria perto da rodoviária chamada The Daily Green. Era um lugar pequeno e sem frescuras, com um cheiro constante de café torrado escuro e jornais velhos. O homem atrás do balcão se chamava Al. Ele devia ter uns 60 anos, cabelos grisalhos, um comportamento tranquilo e tatuagens desbotadas da marinha que serpenteavam pelos braços envelhecidos. Al raramente falava muito, mas via tudo. Era um mestre da observação. Da minha mesa de sempre no canto, percebi como ele notava as coisas. Ele via o jeito como eu sempre me sentava com as costas eretas, um hábito arraigado por anos de disciplina militar, mesmo quando meu rosto estava marcado pelo cansaço. Ele percebeu que eu nunca reclamava do calor escaldante ou do ônibus sempre atrasado. Eu tinha me tornado um cliente regular, e minha rotina era simples: um café gelado grande, preto, para acompanhar durante os 45 minutos até a minha conexão chegar. Certa tarde, enquanto eu deslizava uma nota de $1 amassada sobre o balcão, Al simplesmente a empurrou de volta para mim com um dedo calejado. "Hoje é por conta da casa", disse ele, com a voz rouca e rouca. Ele encarou meu olhar surpreso com um olhar de respeito franco e inabalável. "Obrigado pelo seu serviço." As palavras simples me atingiram com a força de um impacto físico. Fiquei tão atordoado que nem consegui formular uma resposta. Apenas assenti, com a garganta subitamente apertada. Na minha própria casa, meu serviço era um problema, uma fonte de ridículo, uma piada. Aqui, em uma cafeteria empoeirada, um completo estranho me agradecia por isso. Levei meu café de volta para a mesa e, pela primeira vez em muito tempo, senti algo além de dor ou raiva. Senti-me vista. Lentamente, ao longo dos dias seguintes, uma amizade silenciosa começou a se formar no espaço de conversas curtas e sucintas. Al nunca fez as perguntas que eu temia, perguntas sobre minha família ou porque um paraquedista da 101ª Divisão Aerotransportada dependia de transporte público. Sua curiosidade era de um tipo diferente, mais respeitoso. Ele perguntou sobre minha unidade, sobre os C-130S dos quais saltei. Contou-me algumas histórias curtas e sucintas sobre seu tempo no Vietnã, não sobre combate, mas sobre a camaradagem, as dificuldades compartilhadas. Uma compreensão silenciosa cresceu entre nós, do tipo que existe entre pessoas que vestiram uniforme. Ele reconheceu a disciplina em mim, e eu reconheci a força silenciosa nele. Não precisávamos trocar histórias de vida. Entendíamos o básico apenas pela maneira como nos comportávamos. Um dia, ao me levantar para ir embora, estremeci, um arquejo agudo e involuntário enquanto minhas costelas protestavam contra o movimento. Al percebeu. Sem dizer uma palavra, enfiou a mão no pequeno freezer atrás do balcão, enrolou um punhado de gelo em uma toalha limpa e o deslizou sobre o balcão. "Aqui", ele disse simplesmente. "Parece que você vai precisar disto." Aquele pequeno gesto de gentileza prática, de atender à necessidade sem fazer perguntas intrusivas, tocou algo profundo em mim. Foi um gesto de cuidado genuíno, não de pena ou curiosidade mórbida. O contraste gritante entre aquele refúgio tranquilo e a minha vida em casa ficou evidente alguns dias depois. Eu estava sentada à mesa, tomando meu café, quando meu telefone vibrou. Era minha mãe. Hesitei, com o polegar pairando sobre o botão de ignorar antes de finalmente responder. A voz de Karen era uma ponta de irritação. "Sônia, onde você está? A máquina de lavar louça está fazendo aquele barulho de novo. Você precisa voltar para casa e dar uma olhada. Não sei por que você tem que ficar vagando por aí o dia todo. Não houve nenhum olá, nenhum como vai? Apenas uma convocação, uma reclamação, um lembrete do meu papel designado como técnico de plantão residente da família. Minha existência era medida apenas pela minha utilidade para eles." "Sim, senhora", respondi, com a voz rouca. Encerrei a ligação e me afundei na cadeira, sentindo o peso familiar da exaustão se apoderar de mim. Al estava limpando o balcão ali perto e, embora não tivesse me encarado, eu sabia que tinha ouvido. Ele se aproximou e colocou um prato na minha frente. Nele, havia um sanduíche de queijo grelhado perfeitamente dourado, com o queijo ainda borbulhando nas bordas. "Coma", disse ele.
Não era uma pergunta nem uma sugestão. Era uma ordem silenciosa. Parece que você vai cair. Olhei para o sanduíche, aquela comida americana simples e reconfortante por excelência, e meus olhos começaram a arder. O calor que irradiava do prato foi como o primeiro calor de verdade que senti em semanas. Eu nem tinha percebido o quanto estava com fome, o quanto estava esgotado. Peguei o sanduíche e dei uma mordida. O queijo americano derretido, o pão amanteigado e crocante, foi a refeição mais profunda que eu já comi. Comi devagar, com cuidado, e durante aqueles 10 minutos, senti-me completa e completamente seguro. Não houve julgamentos, nem exigências irracionais, apenas a presença silenciosa de um colega soldado e o simples alimento de uma refeição quente. Quando terminei, Uau veio retirar o prato. Escuta, soldado, disse ele, encostando-se na mesa. O acordo é o seguinte. Sempre que precisar de um porto seguro, venha aqui. Não precisa comprar nada. É só aparecer. Esse é o código. Ele se endireitou e me deu um leve aceno de cabeça. Soldados cuidam dos seus. Não importa a força. Não importa a guerra. Se vir alguém em apuros, haja. Naquela noite, quando voltei para a casa fria e silenciosa que deveria ser meu lar, algo havia mudado fundamentalmente dentro de mim. A guerra que eu travava ainda era solitária. Mas eu não era mais um soldado solitário. Eu havia encontrado um posto avançado. Eu tinha um aliado. E isso fez toda a diferença. A paz frágil que eu encontrara no The Daily Grind fazia com que voltar para casa todas as noites parecesse cruzar território inimigo. O respeito silencioso e a gentileza genuína de Al recalibraram meu senso de normalidade, tornando a atmosfera sufocante da minha casa ainda mais insuportável. Mas então, certa noite, algo mudou. O inimigo agitou uma bandeira branca. Entrei no aroma quente e reconfortante de canela e maçãs assadas. Minha mãe estava tirando uma torta de maçã caseira do forno, a mesma receita que ela costumava fazer para o meu aniversário quando eu era pequena. O ar na casa, geralmente carregado de tensão, parecia estranhamente leve. No jantar, Frank me perguntou sobre minha unidade em Fort Campbell. Léo estava carrancudo, mas estranhamente silencioso. Por um momento perigoso e fugaz, uma pequena recha de esperança se alojou em meu peito. Talvez, sussurrou uma parte ingênua de mim, talvez as coisas pudessem realmente mudar. Depois do jantar, Karen colocou uma fatia generosa da torta de maçã quentinha na minha frente, com uma colherada de sorvete de baunilha derretendo por cima. Eu sei que as coisas andam tensas ultimamente, querida, ela começou, com a voz transbordando uma doçura que eu não ouvia há anos. Seu pai e eu temos conversado. Há uma vaga de supervisor noturno aberta no grupo Gravora. Seu pai acha que você seria perfeita para a vaga. Você poderia ser demitida mais cedo, voltar para casa e começar uma carreira. Poderíamos ser uma família novamente, todos juntos. A oferta pairava no ar, brilhante e bela. Mas eu havia sido treinado para reconhecer armadilhas. Não se tratava de um ramo de oliveira. Era uma gaiola dourada. Eles não me queriam de volta. Queriam o controle. Queriam me recolocar no papel que me foi designado em seu sistema falido, onde eu era administrável, previsível e útil para eles. Eu educadamente desviei o olhar, dizendo que precisava honrar meu compromisso com o exército. Os sorrisos deles se estreitaram, mas deixaram para lá por enquanto. Poucos dias depois, eles usaram a próxima arma. A campainha tocou e, parado na nossa varanda, estava o pastor Dave, da igreja comunitária de Tucson, um homem que meus pais conheciam há anos. Fui encurralado e conduzido à sala para uma conversa improvisada. Sônia, ele começou, acomodando-se na poltrona do meu pai com um ar de autoridade paternal. Seus pais estão muito preocupados com você. Ele cruzou as mãos sobre a barriga. A Bíblia nos ensina a honrar nosso pai e nossa mãe. Como filhos, é nosso dever aprender a perdoar, mesmo quando sentimos que fomos injustiçados. Ele nunca perguntou a minha versão da história. Nunca perguntou se eu estava bem.
A conversa toda foi um sermão unilateral, uma aula magistral de gaslighting disfarçada de conselho espiritual. Ele habilmente reformulou anos de abuso como um simples mal-entendido e colocou o pesado fardo do perdão diretamente sobre meus ombros. Sentei-me ali no sofá, com as mãos cerradas em punhos no colo, uma raiva silenciosa e vulcânica crescendo dentro de mim. Não foi uma reconciliação. Foi uma emboscada psicológica. Lembrei-me de uma palestra de um instrutor do série sobre guerra psicológica. O inimigo usará seus próprios valores contra você. Eles falarão de paz quando quiserem que você deponha as armas. Foi exatamente isso. A peça final da estratégia deles foi revelada por acidente. Eu estava no corredor do andar de cima quando ouvi meu pai falando ao telefone em seu escritório. Sua voz não era estrondosa nem autoritária. Era suplicante. Eu entendo, mas o garoto só precisa de uma chance. Sim, estou ciente do incidente no bar esportivo. Não, eu juro, ele é um homem mudado. As palavras me atingiram como um choque físico. Meu sangue gelou enquanto eu tentava juntar as peças. Léo havia sido rejeitado para um emprego, provavelmente o mesmo cargo de supervisor, por causa de sua ficha criminal e de uma briga de bar em que se envolvera alguns meses antes. Toda a oferta de paz, a torta de maçã, o discurso doce e açucarado, a intervenção do pastor Dave, era tudo mentira. Era uma campanha coordenada de manipulação. A oferta de emprego para mim era apenas o plano B desesperado deles para dar ao Léo uma chance na gravora, provavelmente comigo trabalhando ao lado dele para supervisioná-lo e mantê-lo na linha. Meu estômago embrulhou. Eles não tentaram construir uma ponte. Tentaram me usar como uma. Naquela noite, confrontei minha mãe na cozinha. Mantive a voz calma e a dicção precisa. Por que você mentiu para mim sobre o emprego? Encurralada, Karen abandonou instantaneamente a fachada de mãe doce. Seu rosto endureceu, seus olhos se tornaram frios, como pedaços afiados de gelo. Porque é isso que as famílias fazem, sibilou ela, com a voz baixa e venenosa. Fazemos sacrifícios uns pelos outros. Seu irmão precisava dessa ajuda, e é seu dever fornecê-la. Depois de tudo o que fizemos por você, é hora de começar a nos retribuir. Não seja tão egoísta, Sônia. Dever. Egoísta. Essas duas palavras detonaram no silêncio da cozinha. Durante toda a minha vida, todos os sacrifícios que fiz, abrir mão do meu bônus de assinatura, suportar as provocações, servir ao meu país, foram reformulados como um simples dever transacional. Minhas tentativas de me proteger, de traçar um limite, foram descartadas como egoísmo. Os anos de raiva latente, o ressentimento que eu havia engolido e compartimentado como um equipamento cuidadosamente embalado, finalmente atingiram o ponto de ebulição. O soldado em mim, que vinha coletando informações pacientemente, estava acabado. O paraquedista, que aguardava o sinal verde, agora estava pronto para saltar. A guerra silenciosa estava prestes a se tornar barulhenta. O ponto de ruptura não veio com um rugido de raiva, mas com o cheiro de carvão e o riso forçado de um churrasco de domingo à tarde. Meu pai, sempre o guardião diligente da imagem da nossa família, decidiu organizar uma pequena reunião com os vizinhos. Era uma performance criada para apresentar os Gills como a personificação da feliz família suburbana americana. Sentei-me em silêncio à mesa do pátio, um prisioneiro de guerra forçado a testemunhar a campanha de propaganda do inimigo. O ar estava carregado com o cheiro de hambúrgueres grelhados e o zumbido alegre de conversas casuais. Eu bebia um refrigerante gelado, contando os minutos até poder escapar de volta para o meu quarto, quando vi minha mãe dar um aceno sutil, quase imperceptível, para Léo. Era o sinal verde. Léo, dominando a cena perto da churrasqueira com uma cerveja na mão, começou a contar uma história. Vocês lembram daquela vez que fomos à Disneylândia? Começou ele, com a voz carregada de falsa bonomia. Ele começou a tecer um relato hilário e totalmente fictício de como eu, aos 10 anos de idade, tive um ataque de raiva enorme por causa de um balão perdido e, sozinho, arruinei todas as férias da família. Ele era um contador de histórias magistral, pintando um retrato vívido de uma garotinha mimada e dramática que sempre fora a fonte dos problemas da família.
Os vizinhos riram educadamente. Meus pais sorriram, indulgentes e cansados, como se dissessem: vejam o que temos que aguentar. Fiquei ali sentado, com o sangue congelando nas veias. A história que ele contava era uma distorção grotesca da verdade. Ele convenientemente omitiu a parte em que me empurrou escada abaixo perto da mansão mal-assombrada, me deixando com o tornozelo torcido e me deixando mancando pelo resto da viagem. Eles não estavam mais apenas me abusando em particular. Agora, estavam ativamente assassinando meu caráter em público, envenenando o poço, garantindo que, se eu falasse, ninguém acreditaria em mim. Foi um ataque coordenado e tático contra a minha credibilidade. Levantei-me da mesa. Meus movimentos eram calmos, deliberados. Não disse uma palavra. Simplesmente me virei e voltei para dentro de casa. Ouvi seus passos pesados atrás de mim. O que foi, soldado Jane? Léo zombou, me seguindo até a cozinha. Ele tinha aquele sorriso presunçoso de sempre estampado no rosto. Não aguenta uma piadinha? Ele bloqueou meu caminho até a escada. Você se acha muito melhor que a gente, não é? Marchando por aí com suas roupinhas de menino, brincando de soldadinho. Tentei contorná-lo, com os olhos fixos na escada, minha rota de fuga. Enquanto me movia, sua mão disparou e ele me deu um tapa no rosto. O som ecoou pelo ar, agudo e feio. A picada na minha bochecha não foi nada comparada ao chute nas minhas costelas. Mas isso era diferente. Não se tratava de causar dor. Tratava-se de humilhação. Foi a rejeição final e desdenhosa da minha humanidade, o ato supremo de desrespeito. Mas eu não chorei. Não vacilei. Nem recuei. Simplesmente parei e o encarei fixamente. Pela primeira vez na vida, Léo viu algo em meu olhar que não era medo ou dor. Era um vazio vasto, frio e aterrorizante. A parte de mim que um dia fora sua irmãzinha havia desaparecido. Você cometeu um erro, eu disse, com a voz estranhamente calma e cada palavra perfeitamente equilibrada. Nesse momento, Frank e Karen entraram correndo do pátio, prontos para representar seus papéis na velha e cansada peça. Sônia, o que você fez agora? Meu pai rugiu, presumindo imediatamente, como sempre, que eu era o agressor. Mas desta vez, eu estava reescrevendo o roteiro. Levantei a mão, com a palma para fora, um sinal universal para parar. Foi um gesto de autoridade tão repentino e inesperado que os três congelaram no lugar. Chega, eu disse. Minha voz não era alta, mas cortou a cozinha com a precisão arrepiante do bisturi de um cirurgião. O jogo acabou. Olhei para cada uma delas, demorando-me por um instante em seus rostos chocados. A partir deste segundo, não sou mais sua filha, e não sou mais sua irmã. Sou uma estranha vivendo nesta casa. Vocês operarão sob novas regras de engajamento. Regra 1. Não fale comigo. Regra 2. Não olhe para mim. Regra 3. Não me toque. Dei um passo à frente, minha voz se transformando em um sussurro baixo e intenso. Se algum de vocês violar esta fronteira, prometo que enfrentará toda a força do sistema legal dos Estados Unidos. Entenderam? Um silêncio profundo preencheu a sala. Eles me encararam, boquiabertos, não pela ameaça, mas pela transformação. A garota fraca e dócil que eles passaram a vida moldando havia desaparecido. Em seu lugar, estava um soldado. Não esperei por uma resposta. Virei as costas para eles, subi as escadas com passos medidos e tranquei a porta do meu quarto. Não houve lágrimas. Não houve tremor. O tempo da emoção havia acabado. Lembrei-me de uma citação do General Patton: aceite os desafios para que você possa sentir a alegria da vitória. Esse era o meu desafio, e eu estava pronto para a vitória. Sentei-me à minha mesa e abri meu laptop. A tela lançou uma luz azul fria sobre meu rosto determinado enquanto eu navegava até Amazon.com. Meus dedos percorreram o teclado. 3 câmeras de segurança em miniatura. Adicionar ao carrinho. Um gravador de áudio ativado por voz. Adicionar ao carrinho.
Um disco rígido externo de alta capacidade. Adicionar ao carrinho. A Operação Overwatch estava oficialmente iniciada. Os combatentes inimigos haviam sido identificados. A área de operações havia sido estabelecida. Era hora de coletar informações. Foi nesse momento que Sônia decidiu revidar. Se você está torcendo por ela agora, curta para mostrar seu apoio. E nos comentários, escreva "o jogo começou" se estiver pronto para ver o que acontece a seguir. Seu apoio significa muito para todos que já tiveram que traçar um limite. O pacote da Amazon não chegou à nossa porta, mas sim a um armário seguro da Amazon perto da cafeteria do Alameda. Minha nova rotina agora incluía uma parada rápida para pegar meus suprimentos. Dentro da caixa marrom simples estava o arsenal da minha guerra silenciosa: 3 câmeras do tamanho de cubos de açúcar, um dispositivo de gravação disfarçado de caneta e 1 terabyte de armazenamento criptografado. Naquela noite, muito depois de a casa ter mergulhado num silêncio inquietante, a Operação Overwatch começou. Eu me movia pela escuridão da minha própria casa como um infiltrado. Cada passo silencioso, cada movimento preciso. A memória muscular das operações noturnas em treinamento me serviu bem. Eu era um fantasma, mapeando linhas de visão e zonas mortas. A primeira câmera, inteligentemente projetada para se parecer com um carregador USB de celular, foi conectada a uma tomada na cozinha. Sua lente tinha uma visão grande angular perfeita do fogão e do balcão principal, as principais zonas de conflito. A segunda, uma pequena câmera pinhole, estava enfiada nas folhas densas de uma figueira lira falsa na sala de estar. Seu olhar estava fixo na base da escada e na porta da frente. O último equipamento, a caneta flauta doce, foi para o meu bolso. Seria minha companheira constante. De volta ao meu quarto, conectei os dispositivos a um servidor em nuvem seguro e protegido por senha. Criptografei os arquivos. Esta casa não era mais o santuário deles. Era a minha área de operações. Enquanto eu observava as imagens granuladas em preto e branco aparecerem na tela do meu laptop, pensei no filme A Hora Mais Escura. Eu não estava caçando um terrorista, mas senti uma estranha afinidade com a personagem principal, Maya, sua busca obsessiva e implacável por um alvo com base na coleta meticulosa de informações. Minha família achou que era uma briga doméstica. Eles não tinham ideia de que estavam sob vigilância. Durante 2 semanas, uma trégua desconfortável reinou na casa. Eu seguia rigorosamente minhas próprias regras de convivência, transitando pelos espaços compartilhados como um fantasma. Meu silêncio, minha recusa em se envolver, os enfurecia mais do que qualquer discussão. Eles estavam ansiosos por uma briga, e eu sabia que precisava dar uma. Eu precisava de um catalisador. A oportunidade surgiu quando ouvi Léo ao telefone, reclamando de mais uma entrevista de emprego fracassada. Sua raiva era como uma cobra enrolada, procurando algo para atacar. Escolhi aquele momento para descer e preparar um sanduíche. Avancei com calma e determinação, abrindo e fechando a geladeira, tirando o pão, sabendo que seus olhos estavam em mim. Como previsto, ele invadiu a cozinha. Deve ser legal, disparou, não fazer nada o dia todo enquanto o resto da gente tenta se virar. Não olhei para ele. Mantive a voz fria, quase entediada, uma provocação calculada. Sua carreira não é minha responsabilidade, Léo. Foi só o que precisou. Sua raiva explodiu. Ele se lançou para frente, agarrou minha mão e a jogou com força na boca quente do fogão elétrico, que ele estava usando para esquentar uma lata de sopa. Uma dor lancinante e incandescente percorreu meu braço. Reprimi um grito, puxando a mão para trás enquanto o cheiro de carne queimada enchia o ar. Frank e Karen entraram correndo, atraídos pela comoção. "O que está acontecendo?" perguntou Frank. "Ela se queimou para chamar atenção", gritou Léo, com o rosto uma máscara de indignação justificada. Minha mãe correu para o lado dele, não para o meu. "Ah, Léo, não se aborreça." Em meio à agonia, uma fria sensação de triunfo me invadiu. Olhei para além deles, em direção à tênue luz vermelha do carregador USB conectado à tomada. Cada palavra, cada ação havia sido capturada.
Uma prova perfeita e inegável. O incidente me fez perceber que a câmera na sala tinha um ponto cego. Eu precisava de um ângulo melhor. Decidi movê-la, escondendo-a dentro de um livro oco na estante principal. Na tarde seguinte, enquanto todos estavam fora, comecei a trabalhar. Enquanto passava cuidadosamente o fino fio de energia atrás das prateleiras, ouvi o tilintar de chaves na porta da frente. Meu coração batia forte. Karen chegou em casa cedo. Não havia tempo para correr. Agindo por puro instinto, enfiei a câmera e os fios no livro, coloquei-o de volta na prateleira e mergulhei atrás do sofá grande e estofado. Deitei-me no chão, prendendo a respiração, com o rosto pressionado contra o carpete empoeirado. Ouvi seus passos entrando no quarto, a poucos metros de onde eu estava escondido. Eu a ouvi suspirar de irritação. Esta casa está sempre uma bagunça, murmurou para si mesma antes de seus passos se afastarem escada acima. Fiquei ali por 5 longos minutos, com o pulso pulsando nos ouvidos, antes de voltar sorrateiramente para o meu quarto. A missão era mais perigosa do que eu esperava. A prova final e definitiva veio, como tantas vezes acontece, de algo completamente trivial. Léo abriu a geladeira, procurando sua caixa de leite de aveia. Estava vazia. Ela bebeu todo o meu leite, rugiu ele, com uma fúria completamente desproporcional à ofensa. Sua raiva aumentou com uma velocidade assustadora. Ele desceu furioso para o porão e voltou um instante depois, brandindo um taco de beisebol de alumínio. Vou esmagar seu crânio vazio, gritou, com os olhos arregalados. Ele veio em minha direção, onde eu estava, parada na porta da cozinha. Desta vez, não me mexi. Não vacilei. Meu coração batia forte, mas meu rosto era uma máscara de calma e neutralidade. Eu era o canário na mina de carvão, e a câmera era minha testemunha. Ele balançou o taco, não em mim, mas na parede bem ao lado da minha cabeça. O impacto foi ensurdecedor. Pó de drywall explodiu no ar. Frank e Karen correram para dentro. Os olhos do meu pai foram direto para o buraco na parede. Que diabos você fez? Gritou ele para Léo, preocupado apenas com os danos materiais. Minha mãe, como sempre, correu para confortar o agressor. Está tudo bem, meu amor. Acalme-se, sussurrou ela para meu irmão de 22 anos. Minha voz era fria e firme. Ele acabou de me atacar com uma arma. Meu pai se virou para mim, seu rosto uma nuvem de negação. Ele me olhou diretamente nos olhos e proferiu a mentira que selaria o destino deles. Não vejo um morcego. E naquele momento, enquanto eu olhava para o taco de alumínio ainda na mão do meu irmão, eu soube que tinha vencido. No dia em que apresentei minhas provas, escolhi minha armadura com cuidado. Não usei roupas de vítima. Usei o uniforme de um soldado. Meu uniforme de serviço do exército, o formal da classe A, estava perfeitamente passado. Minhas fitas e medalhas estavam alinhadas com precisão geométrica. Ao entrar no gabinete do promotor público do Condado de Pima, lembrei-me do meu juramento de apoiar e defender a Constituição contra todos os inimigos, estrangeiros e nacionais. Os inimigos que eu estava combatendo agora eram nacionais, mas o juramento parecia igualmente relevante. Não entrei no gabinete da promotora Janete Morrison como uma jovem chorosa em busca de piedade. Entrei como um soldado entregando um relatório de inteligência. Expus os fatos do meu caso em ordem cronológica, com a voz calma e comedida, detalhando cada evento, desde a queda da escada até o incidente com o taco de beisebol. Apresentei o relatório médico do Dr. Williams. E então coloquei o pequeno disco rígido externo preto no centro da sua mesa polida. Esta é a prova, eu disse. Morrison, uma mulher perspicaz e profissional na casa dos 50 anos, trocou um olhar com sua equipe. Eles se reuniram em volta de um monitor, e eu os observei enquanto reproduziam o primeiro arquivo, a gravação da câmera da cozinha mostrando Léo empurrando minha mão no fogão quente. Um silêncio atordoante tomou conta da sala. Pude ver a mudança em suas expressões, de distanciamento profissional para horror visível. Morrison ergueu os olhos da tela, não para mim, mas para mim.
A pena havia desaparecido, substituída por outra coisa, puro e genuíno respeito. Soldado Gil, ela disse, com a voz cheia de uma nova intensidade, você não é apenas uma vítima. Você é um investigador excepcional. Eu já tinha me mudado quando os mandados foram cumpridos. Estava hospedado em um pequeno motel anônimo do outro lado da cidade. A primeira ligação veio da minha mãe. Sua voz era um grito histérico do outro lado da linha. Sônia, o que você fez? A polícia chegou. Estão levando seu irmão. Você está destruindo esta família. Afastei o telefone do ouvido, minha voz fria e dura como aço. Não, senhora, respondi. Só estou trazendo a verdade à tona. E então desliguei. Nas semanas que antecederam o julgamento, o advogado deles tentou fechar um acordo judicial. Ofereceram um pedido formal de desculpas e um acordo monetário se eu concordasse em retirar as acusações por meio do promotor Morrison. Minha resposta foi rápida e categórica: minha missão ainda não está completa. O pânico deles era palpável. Pela primeira vez na vida, a marionete havia cortado os próprios fios, e eles não tinham ideia do que fazer. O tribunal era um espaço estéril e intimidador, mas eu me sentia estranhamente calma. O advogado de defesa, um homem esperto com um terno caro, tentou me retratar como uma irmã mais nova, ciumenta e excessivamente dramática. Ele se inclinou para a frente no banco das testemunhas, com a voz transbordando condescendência. Senhora Gil, não é verdade que a senhora e seu irmão sempre se envolveram em algumas brigas violentas? Que tudo isso não passava de uma série de brigas inofensivas entre irmãos? Olhei diretamente para o júri e depois para ele. Não, senhor, respondi, com a voz clara e ecoando pelo tribunal silencioso. Foram agressões. E então o promotor Morrison começou a exibir os vídeos. O primeiro clipe mostrava Léo batendo minha mão no fogão. Um suspiro coletivo percorreu o tribunal. Vi a expressão presunçosa e confiante de Léo se transformar numa máscara branca e pastosa de choque. Ele afundou mais na cadeira, recusando-se a olhar para a tela. Então veio o segundo golpe, o taco de beisebol. O júri assistiu em silêncio horrorizado enquanto Léo gritava: "Vou esmagar seu crânio vazio." Eles o viram balançar o taco de alumínio, a explosão de drywall perto da minha cabeça. Eles viram Frank e Karen entrando correndo. E então ouviram a voz do meu pai, clara como o dia, contando a mentira que condenaria a todos: "Não vejo um morcego." Observei o júri. Vi uma mulher de meia-idade balançar a cabeça em desgosto. Vi um homem que parecia um operário aposentado da construção civil cerrar os dentes, os olhos fixos no meu pai com indisfarçável desprezo. Naquele momento, a fortaleza de mentiras que minha família passou a vida construindo desmoronou diante de um júri de seus pares. O golpe final, no entanto, veio de uma direção inesperada. A promotora Morrison chamou sua última testemunha, Al, do D. Daily Green. Ele caminhou até o banco dos réus com a dignidade serena de um velho fuzileiro naval, com as costas eretas e o maxilar travado. Falou em voz baixa e firme, contando ao tribunal sobre a jovem soldado que vinha à sua loja todos os dias, que sempre se sentava ereta, apesar do cansaço estampado no rosto, e que nunca reclamou. Ele descreveu que me viu chegar com hematomas recentes, a forma como eu me encolhia de dor quando pensava que ninguém estava olhando. O advogado de defesa tentou desacreditá-lo. Senhor, o senhor não é médico. O senhor não tem ideia de como ela conseguiu esses hematomas. Al olhou para o advogado e depois para o júri. No corpo de fuzileiros navais, temos um ditado, disse ele, com a voz ressoando com autoridade. Ações falam mais alto que palavras. Não posso contar o que aconteceu naquela casa. Só posso contar o que eu vi. Vi uma soldada em perigo, lutando uma guerra sozinha. O júri se reuniu por menos de uma hora. Quando retornaram, seus rostos estavam sérios e decididos. Prendi a respiração enquanto o presidente da Câmara entregava o veredito ao oficial de justiça. Sobre a acusação de agressão criminosa contra Léo Gil, nós, o júri, consideramos o réu, uma pausa, culpado.
Nas acusações de obstrução da justiça contra Frank Gil e Karen Gil, nós, o júri, consideramos os réus culpados. A palavra culpado, repetida 3 vezes, foi como uma série de detonações controladas, derrubando o último muro do seu mundo. Observei com indiferença enquanto seus rostos demonstravam choque, descrença e, finalmente, pânico. Quando os oficiais de justiça se aproximaram com as algemas, Léo ergueu a cabeça bruscamente. Ele olhou através da sala do tribunal e finalmente encontrou os meus olhos. A arrogância, a crueldade, os anos de superioridade presunçosa haviam desaparecido. Em seu lugar, havia algo que eu nunca tinha visto antes: medo. Ele finalmente entendeu. Não estava brigando com sua irmãzinha desajeitada. Ele havia brigado com um paraquedista da 101ª Divisão Aerotransportada e perdido. Após o veredito, a casa pareceu cavernosa. O silêncio que se instalou não era o silêncio tenso e vigilante de antes. Era o silêncio vasto e vazio de uma cratera após uma explosão. A adrenalina da luta, o foco preciso da missão, tudo havia evaporado, deixando para trás uma exaustão profunda. A sensação estimulante de vitória se foi, substituída por algo mais pesado, mais complexo. Passei os dias seguintes caminhando pelos cômodos da casa da minha infância como um turista em um país estrangeiro. Tudo estava exatamente como antes, mas nada era o mesmo. Lá estava a poltrona de couro desgastada de Frank, ainda moldada ao seu corpo. Lá estava a coleção de pratos de porcelana de Karen, impecavelmente pendurada na parede da sala de jantar. Lá estava o troféu empoeirado de futebol americano do colégio de Léo sobre a lareira. Eles não eram mais apenas objetos domésticos. Eram artefatos em um museu de uma vida que agora estava oficialmente encerrada. Eu havia vencido a guerra, mas o campo de batalha era o meu próprio passado. E o preço da vitória era tudo o que eu já conhecera como família. Certa noite, sentei-me nos degraus dos fundos, observando o céu do Arizona mudar de um laranja intenso para um azul escuro profundo. O ar do deserto esfriava ao meu redor. E pela primeira vez desde aquela noite ao pé da escada, me permiti chorar. Não foi um choro alto e histérico, mas um fluxo silencioso e constante de lágrimas pela família que eu tanto desejava, pela garotinha que tanto se esforçara para ser boa o suficiente, e pela verdade simples e dolorosa de que, às vezes, a única maneira de se salvar é abrir mão de tudo. Alguns dias depois, enquanto separava uma pilha de correspondências indesejadas, encontrei uma carta escrita à mão. O endereço do remetente era no Oregon. Era da minha tia Carol, irmã mais nova da minha mãe, que eu não via desde criança. Minhas mãos tremiam levemente ao abri-lo. Sua letra cursiva era elegante, suas palavras cuidadosamente escolhidas. Ela escreveu que tinha lido sobre o julgamento nas notícias online e depois se desculpou. Eu sempre soube que algo estava errado, Sônia, escreveu ela. Eu vi o jeito como Frank controlava tudo, o jeito como sua mãe venerava o chão que Léo pisava. Eu vi hematomas em você quando era pequena, que não faziam sentido. Mas eu fui uma covarde. Eu tinha medo do seu pai e fiquei de boca fechada. Por favor, perdoe meu silêncio. O que você fez exigiu um tipo de coragem que eu nunca tive. Você não fez isso só por você. Você fez isso por todos que tinham medo de se manifestar. Estou incrivelmente orgulhosa de você. A carta foi um conforto e uma facada no coração. Foi uma validação de alguém que já tinha passado por isso, uma confirmação de que eu não era louco, de que a toxicidade era real. Mas também foi um testemunho trágico do poder destrutivo do silêncio. O orgulho que ela tinha por mim era bom, mas era agridoce, um triste lembrete de quanto tempo a verdade havia sido enterrada. Antes do meu voo de volta para Fort Campbell, eu sabia que havia uma última coisa que precisava fazer. Dirigi até a cadeia do condado de Pima. Não os vi juntos. Vi-os um por um através do vidro grosso e manchado da cabine de visitação. Frank foi o primeiro. Ele não me olhou nos olhos. Apenas encarou a parede atrás de mim, resmungando sobre como eu havia arruinado sua reputação no trabalho, como eu havia destruído tudo o que ele havia construído. Ele falava apenas de si mesmo. Não havia remorso, nem reconhecimento da verdade. Karen foi a próxima.
Ela chorou, é claro. As lágrimas eram sua arma preferida, e ela as manejava com precisão especializada. Ela falou sobre perdão, sobre como a família deve permanecer unida, não importa o que aconteça. Era o mesmo roteiro manipulador que ela usará a vida toda, até o fim. Por último, veio Léo. Despido de sua arrogância e bravata, ele parecia menor naquele macacão laranja largo, apenas um garoto perdido e patético. Finalmente, olhou para mim, com os olhos arregalados de genuína e perplexa confusão. Por quê? Perguntou ele, com a voz quase um sussurro. Por que você fez isso conosco? Olhei para o homem que fora meu irmão e, pela primeira vez, não senti nada. Nem raiva, nem ódio, apenas um vasto espaço vazio onde antes havia o amor de uma irmã. Porque era a coisa certa a fazer, eu disse, com a voz calma e firme. Você era uma ameaça, e eu neutralizei essa ameaça. No avião de volta para Kentucky, enquanto a aeronave subia alto acima das nuvens, pensei na palavra perdão. Percebi que perdoá-los não significava esquecer o que fizeram. Não significava tolerar suas ações. E certamente não significava deixá-los voltar à minha vida. Eu não os perdoaria por eles. Eu faria isso por mim. Escolhi perdoar a fraqueza deles, a crueldade deles, a profunda cegueira deles, não porque eles merecessem, mas porque eu merecia ser livre. Recusei-me a carregar o peso esmagador da toxicidade deles comigo pelo resto da vida. Enquanto lia um livro durante o voo, uma citação de Maya Angelou pareceu saltar da página. Naquela época, eu fazia o que sabia fazer. Agora que sei mais, faço melhor. Foi uma revelação. Eu me perdoei por ter demorado tanto para reagir. Minha própria jornada foi de aprendizado e crescimento. Olhando pela pequena janela, observei a vasta cidade de Tucson encolher até se tornar apenas um mosaico de luzes no vasto deserto abaixo. Eu estava deixando o campo de batalha para trás. Minha missão estava cumprida. Agora era hora de começar uma nova, reconstruir minha própria vida. Minha nova vida começou não com um estrondo, mas com o suave raspar de um pincel na parede. Depois de completar meu alistamento com honra, ascendendo ao posto de sargento, eu sabia que meu caminho não era mais no céu, saltando de aviões. A guerra que eu havia vencido em casa havia forjado uma nova missão para mim em campo. Aproveitando os benefícios do GI Bill, me inscrevi para a faculdade de Direito. Para minha própria surpresa, fui aceito na Universidade do Arizona. Então, eu voltei. Voltei para Tucson, não como uma vítima fugindo do passado, mas como uma sobrevivente retornando para reivindicar seu futuro. Aluguei um pequeno apartamento de um quarto perto do campus, um lugar que era inteiramente meu. A primeira coisa que fiz foi comprar uma lata de tinta, uma cor suave e relaxante chamada azul celeste. Ao aplicar a tinta nas paredes bege sem graça, senti como se estivesse pintando sobre o cinza do meu passado. Este pequeno apartamento com suas paredes azuis recém-abertas foi o primeiro espaço verdadeiramente seguro que já tive. Certa tarde, movido pela nostalgia, me vi de volta ao The Daily Green. Al ainda estava lá atrás do balcão, um pouco mais grisalho nas têmporas, mas tão sólido e firme quanto eu me lembrava. Ele olhou para cima quando entrei, e um sorriso raro e genuíno se abriu em seu rosto. Bem, eu vou, ele resmungou. Você está diferente, sargento. Retribuí o sorriso, um sorriso sincero que chegou aos meus olhos. Não, Al, respondi. Finalmente sou eu. Contei a ele sobre a faculdade de Direito, sobre meus planos. Ele apenas assentiu lentamente, com os olhos cheios de um orgulho silencioso que significava mais para mim do que qualquer elogio oficial. Ele me serviu uma xícara de café, por conta da casa, é claro. Eu sabia que você estava destinado a grandes feitos, disse ele, empurrando a caneca sobre o balcão. Algumas pessoas lutam suas guerras no exterior. Alguns de nós as lutamos aqui mesmo, em casa. Cada campo de batalha é importante. Sua simples validação pareceu mais significativa do que qualquer medalha que eu pudesse ter ganhado. Naquele primeiro Natal na faculdade de Direito, decidi fazer algo que nunca tinha feito antes. Inscrevi-me como voluntária em um abrigo local para mulheres,
um lar seguro para vítimas de violência doméstica. Não fui lá para contar a minha história. Fui lá para ouvir. Durante horas, fiquei sentada na sala comum, ouvindo as histórias silenciosas e hesitantes de outras mulheres, mulheres que foram levadas a se sentir loucas, invisíveis e inúteis. Não ofereci conselhos nem banalidades. Apenas ouvi e validei a dor deles. E a cada um deles, ofereci as palavras simples que eu tanto precisava ouvir: a culpa não é sua. Naquela noite, ao voltar para o meu tranquilo apartamento azul, uma profunda sensação de paz me invadiu. Percebi que minha dor, antes uma fonte de vergonha insuportável, havia se transformado. Não era mais uma arma usada contra mim, mas uma ponte que eu poderia usar para me conectar e ajudar os outros. Meu legado não seria vingança. Seria cura. Anos se passaram. A rotina da Faculdade de Direito deu lugar ao exame da Ordem dos Advogados, que por sua vez deu lugar a um novo uniforme. Eu havia ingressado no Corpo de Advogados Gerais, o braço jurídico do Exército. Eu não era mais um paraquedista. Eu era um advogado. A história se completa e chega ao dia de hoje. Sou a capitã Sônia Gil e estou sentada no meu escritório na base. A placa de identificação na minha mesa é sólida e real. À minha frente, está sentada uma jovem soldado raso de primeira classe, com os olhos arregalados, com o mesmo medo que eu conhecia tão bem. Ela torce as mãos no colo, a voz quase um sussurro, enquanto conta uma história terrivelmente familiar: um marido abusivo, também militar, e uma hierarquia que lhe diz para lidar com a situação em casa. Quando ela termina, uma lágrima escorre pelo seu rosto. Ela olha para mim com uma expressão suplicante, esperando descrença ou rejeição. Inclino-me para frente, com o olhar firme e inabalável, e dou a ela a única coisa que nunca tive: dou-lhe a minha fé. Particular, digo, e minha voz é tudo o que eu precisava ouvir, firme, compassiva e absoluta. Eu acredito em você e lutarei por você. Você não está sozinho nesta luta. Um lampejo de esperança se acende em seus olhos, a primeira luz em uma longa escuridão. Ao sair do meu escritório, segurando os recursos e a papelada legal que lhe dei, ela se ergue um pouco mais. Viro-me e olho pela janela do meu escritório. Percorri um longo caminho desde o chão frio e duro ao pé daquela escada. Concluí a missão mais perigosa da minha vida. Sobrevivi à minha própria família. E, ao fazer isso, encontrei uma missão nova e mais profunda. Agora, todos os dias, posso garantir que nenhum soldado, independentemente da sua patente ou da batalha em que tenha lutado, tenha que lutar sozinho. A missão continua. Minha história começou em um chão frio, sentindo-me invisível e não ouvida. Hoje, ela termina com a promessa de ver e ouvir os outros. A jornada de vítima defensora é difícil, mas é um caminho que ninguém deveria trilhar sozinho. Se esta história te tocou, por favor, considere compartilhá-la. Nunca se sabe quem pode precisar receber esta mensagem como um salva-vidas, um sinal de que não está sozinho e de que há esperança. Curta este vídeo e inscreva-se no nosso canal, onde compartilhamos histórias que fortalecem e curam. Obrigado por ouvir. Lembre-se, sua história importa.